Vamos lá com Jefferson Miola. Miola, meu querido Miola, como é que as coisas Meu querido andam Conde. por É, aí em Porto Alegre? O Rio Grande do Sul é um ecossistema à parte também na cena brasileira política, né? é, é, Muitas coisas acontecem aí que não acontecem para cá. Como é que está a situação aí? Você tem algum destaque para a gente da situação política do Porto Alegre, Rio Grande? não, tá uma situação, né, o que existe, na verdade, e o dia de hoje é sintomático no editorial do Globo, que dedica um editorial elogioso ao governador Eduardo Leite, falando da segurança pública. É um país da Alice das Maravilhas que a Globo está pintando para projetar nacionalmente o governador. E, ao mesmo tempo, o grupo RBS, que é um grupo alinhado ao Globo, também faz um editorial na mesma linha, enaltecendo, né, as virtudes do governador, Rio Grande para cima, algo de estilo. Então, isso que teria de novidade, né, mais específica aqui. Não sei se tens alguma coisa também que te Não, chama a não, eu acho atenção. que eu vou aproveitar o gancho para falar que a Rede Globo está fazendo. O Grupo Globo faz 100 anos agora, por esses dias, e a TV Globo faz 60 anos, né? O tempo da ditadura, né? A ditadura É, veio, a Globo veio na sequência, no vácuo é, da ditadura militar. é. Será que algum dia, Miola, o brasileiro médio vai entender o mal que a Globo promoveu nesse país? Como ela atrasou o Brasil em tudo? Você concorda com isso? É. Diga-se de passagem. Ab- Absolutamente. Não seria viável uma ditadura militar de 21 anos sem o papel que a Globo exerceu na legitimação do regime, né, Gustavo? Da mesma maneira que não teria acontecido, né, a eleição do Brizola se fosse a vontade da Globo em 1982, né, no Rio de Janeiro. Brizola denunciou aquela tentativa de fraude do Proconsult. Não teria existido a Lava Jato nos termos que se deu de destruição, demolição do sistema de justiça e de devastação da indústria brasileira sem o apoio da Rede Globo. Não teria existido o golpe de Estado contra a presidente Dilma sem a participação ativa da Rede Globo legitimando aquela fraude, né, do impeachment fraudulento. E não teria acontecido a prisão do Lula não fosse a Rede Globo. O Collor não teria sido eleito em 1989 não fosse a Globo, né? Então, a Rede Globo ela tem, né, uma vasta lista, né, de desserviços à democracia brasileira no último período, né, que abrandou um pouco as suas críticas e o jornalismo de guerra na eleição de 2022 contra o Lula, o PT e a esquerda, mas agora já está se realinhando, se reaglutinando em torno de um projeto que é uma irresponsabilidade desses meios de comunicação ultra-hegemônicos, né, que tem esse papel, né, tão forte na hegemonia cultural e política do nosso país, esse descompromisso que tem com a democracia. Eles já estão sinalizando, né, a adesão à candidatura do Tarcísio de Freitas no próximo ano, né, contra a democracia, porque não é enfrentar o Lula, um projeto identificado, liderado pelo Lula. É a democracia versus golpe em 2026, e eles estão, então, sinalizando que novamente voltarão ao seu nicho original, que é, né, atentar contra a democracia e inviabilizar todo e qualquer tipo de governo de caráter distributivista, não é? Como foi o caso do Jango, né? Foi o caso da presidente Dilma e agora o caso do governo do presidente Lula. Impressionante. De uma certa maneira, a Globo está totalmente conectada com o 8 de janeiro também, né? Com essa tentativa de golpe. Ela está sempre conectada com esses ataques à democracia, não tem como É, escapar, mas ela faz esse discurso hipócrita, né? De isso, defender a democracia e tudo mais. É isso. uma ambiguidade perturbadora, né, Miola? É muito, é muito. E o que é dramático, né, Gustavo, que nós estamos numa situação que é de uma debilidade democrática, de uma democracia que ela é ameaçada, ela é uma democracia que tem as suas fragilidades, e este grupo de comunicação, na verdade, essa família, que é uma excrescência, uma coisa dessas, né? Uma família ter tamanho poder, e aqui é um problema da nossa democracia que não resolveu isto, né, de uma democratização dos meios de comunicação de massa e não fortaleceu, né, os meios públicos estatais, não os públicos não estatais de produção e comunicação, informações e comunicação no nosso país.
e eles exercem esse poder, né, hipertrofiado, que é uma verdadeira assimetria em relação, né, à pluralidade ideológica, política e cultural do nosso país. Você não fica frustrado de ver que a esquerda também não sabe lidar muito bem quanto isso? Eu só vou trazer uma lembrança aqui, né? Quando o Lula estava preso, ele falou tantas e tantas vezes, apontou para a Globo, dizendo que a Globo realmente é. Aí depois da prisão, agora presidente, acabou. Agora a esquerda não fala mais nada. Você não fica... Como é que você avalia esse É processo? uma decepção isso, né, Gustavo? Se a gente voltar um pouquinho atrás, quando o presidente Lula tinha uma popularidade, né, na estratosfera, quase 80%, terminou seu segundo governo, o governo perdeu uma chance de ouro, né, de aperfeiçoar a nossa democracia fazendo aquela reforma dos meios de comunicação. Se te recordas, o Franklin Martins, que concebeu aquele projeto nunca andou, e foi perdido ali, desperdiçado uma oportunidade histórica extraordinária, que agora, para a gente voltar a discutir este assunto, nós vamos precisar, né, de uma situação muito diferente desta atual que nós temos, de uma realidade, né, diferente desta, para poder fazer. Então, foi um desperdício de oportunidades. E esse desperdício de oportunidades cobra, não é, o preço, que é o preço do debilitamento da nossa democracia. Eu sou fã da percepção aguda do Jefferson Miola para todo e qualquer assunto. Não sei se no futebol, hein, Miola? Futebol a gente não conversou ainda. Mas eu quero o seguinte, aproveitar, tô fazendo uma pauta surpresa com o Miola aqui, já que a gente falou da Globo, quero aproveitar para dizer o seguinte, o que você está achando dessa situação? Porque me parece que o presidente Lula não está muito preocupado com o Ministério das Comunicações. Parece que é um ministério largado lá. Aí o Juscelino Filho cai, porque foi denunciado pela PGR. O Pedro Lucas é indicado, mas não aceita, que é do União Brasil, essa base fragmentada do governo. Sim. E agora o Alcolumbre, presidente do Senado, indica o presidente da Telebrás, Frederico Siqueira, como o novo ministro das Comunicações. O Lula vai lá, beleza, estamos em casa. Como é que é isso agora? E aproveita para dizer o seguinte, quer dizer, para refletir sobre o seguinte, Miola, ser ministro não é mais interessante? Assim, as pessoas não querem mais. No ministério, eu fico aqui na Câmara, mesmo tá melhor. O que você acha? Não, mas é verdadeiro isso, né? Tem vários. Essa situação é uma situação ultra delicada para o governo, tá, Gustavo? Estou vendo assim, mas assim, de fato, hoje, para um partido ou para um deputado, né, que tem um orçamento anual de 60 milhões de reais para fazer clientelismo e favores eleitorais nas suas paróquias eleitorais, a ele convém muito mais ficar no exercício do seu mandato do que assumir o ônus de ser ministro de Estado e de receber, de ser responsabilizado por tudo de bom e do ruim que acontece. Ser cobrado, etc. Então, esse é um drama, né, do que nós estamos vendo no nosso país, que afeta a governabilidade, porque o governo entrega tudo, né, mesmo para partidos que têm uma visão antagônica ao programa que foi eleito, e não recebem em troca reciprocidade e lealdade, né, na votação no Congresso, que é isso que nós estamos falando. Né? Então, essa é uma realidade nova, que ela tem como causa fundamental disto essa excrescência chamada orçamento secreto, o esquema corrupto do orçamento secreto. Né? Ele está produzindo um dano, né, muito grave à nossa democracia, ao sistema político brasileiro. Eu tenho a impressão, Gustavo, não sei como é que tu avalias, mas esse episódio da recusa do Ministério, ele foi constrangedor, para dizer o mínimo. Né? Ele foi constrangedor para o governo. E ele sinaliza, por outro lado, né, que uma realidade que ela é muito preocupante, né, que o governo não tem a força para fazer aquilo que deveria fazer nesta situação. O que deveria fazer? O governo deveria simplesmente dizer, olha, ok, o União Brasil está fora do governo, mas o governo não pode fazer isso. Se é pior o que aconteceu agora, desta forma, de nomear, Davi Alcolumbre nomear alguém, seria muito pior se o governo descartasse o União Brasil, que, aliás, é um partido que tem cerca de 70% de seus parlamentares, né, assinaram o PL da anistia, a urgência para o PL da anistia. E são deputados que votam contra as matérias de interesse do país no Congresso Nacional, para fazer oposição ao governo. Essa é uma realidade, todos esses partidos, né, da direita, daquilo que nós chamávamos de direita
tradicional, mas que está hoje dividida, e esses partidos estão divididos internamente, entre aderirem, serem caudatários à extrema-direita e manterem um pé na democracia. O pé na democracia dos partidos é minoritário nesses partidos. Mas esses partidos que estão nessa condição, eles ocupam 10 ministérios e não retribuem ao governo, né, na forma de votações. Pelo contrário, a maior parte das assinaturas para a urgência do PL da anistia, da impunidade, foi dada por quem? Foi dada pelos partidos, esses partidos que estão dentro do governo. Então é uma situação muito grave, muito crítica do governo, e tem esse resultado do Davi Alcolumbre, que não representa a maioria do União Brasil, não representa institucionalmente o União Brasil, ele representa uma parte do União Brasil, que é a parte minoritária, e ele que é, não é, o garantidor dessa indicação para o Ministério das Comunicações. O Pedro Lucas, que seria o novo ministro das Comunicações e acabou não sendo, ele disse assim: União Brasil tem divergências como o PT tem divergências. Olha que bonitinho, comparando, né, o partido de aluguel, que é a União Brasil, com o PT, que tem questões sérias, conceituais ali dentro, inclusive agora na eleição para presidente. Não, é natural a heterogeneidade política dentro dos partidos. O PT é um partido que tem na pluralidade e na diversidade uma das suas principais virtudes, é um elemento constitutivo, né, da sua formação. O PT fez da sua experiência interna, dessa democracia interna, com direito de dependências e com a representação das minorias nas direções partidárias, né, um dos elementos fundamentais da unidade partidária. Então, é diferente o que acontece no Partido dos Trabalhadores, que se fortalece na diversidade, desses outros partidos que têm esta diversidade interna, essa heterogeneidade interna. No entanto, não há uma unidade de ação. No PT, superadas as divergências, vencida uma posição sobre determinado tema, o partido inteiro acompanha aquela posição. No caso dos partidos, como União Brasil, tem essas diferenças internas que se refletem entre vários partidos dentro de um único partido, que é diferente da realidade de uma democracia partidária, né, real e efetiva, como é a do PT. De qualquer maneira, é uma explicação que ele encontrou para justificar a desistência. E aqui o único aspecto, eu encerro, Gustavo, o único aspecto benigno que tem da decisão dele é de que, supostamente, a opção dele não aceitar o governo e continuar na liderança do União Brasil na Câmara é para ser uma barreira de contenção do avanço do campo oposicionista mais vinculado à extrema-direita do União Brasil. Esta é, digamos assim, esse seria o aspecto mais benigno, né, ou não maligno da posição que ele adotou. Ô Miola, eu não sei se eu mostrei com você, eu mostrei para o Moisés e para o Altamiro Borges, mas para você eu não me lembro dessa foto aqui que foi tirada. Sim. Vivo semana passada. Você. Olha só essa mesa maravilhosa aqui. Quero só mostrar de novo aqui nessa churrascaria. O Altamiro me disse que quando vai para Porto Alegre, a primeira coisa que ele faz é comer um churrasco, né, Viola? Que é o que todo gaúcho, né, que se preza faz. Deixa eu trazer um comentário aqui. O Edson Tunes está dizendo: o grande erro do gaúcho Getúlio Vargas foi não ter caçado e dizimado o Grupo Globo. Estão dando golpe até hoje. É um grupo poderosíssimo, né, que sabota qualquer possibilidade de o Brasil ter democracia e soberania minimamente plenas para a gente poder tocar a nossa história, a nossa vida. Eu acho isso, eu sou realmente um revoltado com quando o assunto é Globo, sai da frente. Bernardo Pérez está dizendo aqui: enquanto a esquerda se debate, escorregamos lentamente como uma distopia agropunk governada por uma teocracia fascista. Olha o Bernardo aqui, que beleza. Faz um artigo, querido. Tá bonito isso aqui. Leimar Cavalcante de Ataíde Fernanda Montenegro recusou o ministério no Sarney. Tá aqui. Lembramos. Miola, INSS. A gente tem um bastidor de que o Lula ficou bravo com o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, que é do PDT, que indicou o presidente do INSS, que foi demitido pelo Lula de maneira, assim, inclusive, bastante forte. Qual o balanço que você faz desse episódio? Pode escalar, né, nessa sequência que a gente assiste? Olha, a impressão que eu fico sobre o ministro Lupe é de que a permanência dele no governo está ameaçada. Né? Está ameaçada. Tanto pela reação que ele teve no dia de ontem, que destoou da reação do ministro Lewandowski e do ministro Vinícius de Carvalho,
né, da CGU, mas também pelo acontecimento em si. Porque esses problemas da Previdência, que já começam há muito tempo atrás, especialmente a partir de 2019, portanto, o governo do Jair Messias Bolsonaro, já tinham indícios fortes, e segundo o ministro Vinícius de Carvalho da CGU, quando ele assumiu o cargo em 2023, ele estranhou que a CGU, então, sob o governo Bolsonaro, não iniciou as investigações que foram iniciadas durante o governo Lula, né, que resultaram no acionamento da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, e nesta operação que foi deflagrada no dia de ontem. Mas o ministro Lupe já tinha conhecimento desses problemas e, ao invés de adotar as medidas, orientar o Instituto de Seguro Social para que atuasse em relação a isso, não atuou. Então, eu tenho a impressão de que ele está numa situação, né, delicada, para dizer o mínimo, em relação à permanência. Segundo, Gustavo, é um acontecimento, né, gravíssimo que começou lá atrás, como eu disse, mas é inevitável que ele possa trazer impactos ruins desfavoráveis para o governo Lula. Ele atinge milhões, dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras, né, atinge cerca de 50 milhões de pessoas, provavelmente, diretamente prejudicadas, lesadas, talvez não alcance a casa de 10 milhões, mas o efeito propagador, disseminador é muito forte, né? Então, isso vai causar um dano. A imprensa, em ordem unida, já está entendendo que pode ser uma chave de ouro para aprofundar todo um processo de ataque, de combate ao governo Lula, debilitamento do governo, numa condição que o governo está enfraquecido, com até mesmo episódio da recusa do Ministério das Comunicações pelo no Brasil é uma evidência disso, né? E já começa uma campanha muito forte. Eu tenho a impressão, Gustavo, que no dia de ontem nós vimos uma reação do governo de outra qualidade, muito positiva a reação do governo. O governo agiu de maneira uníssona, foi muito contundente na crítica, botou o chefe da Polícia Federal, o ministro da Justiça, o ministro da CGU, o próprio ministro Lupe, né, na linha de frente para informar e comunicar e entender exatamente o que está acontecendo. Já os sistemas do Meu INSS, que é um aplicativo que as pessoas podem acionar e ver a sua realidade previdenciária, já acionou o INSS para que as pessoas denunciem, mas, sobretudo, solicite o cancelamento imediato de toda e qualquer forma de transferência de dinheiro para entidades ou sindicatos, né, e está já investigando duramente, né, esta situação. Eu espero que isto atinja aqueles que têm que atingir. Se o episódio vem de longe e já tinha, sobretudo a partir de 19, elementos suficientes para levar a essa investigação, espero que esses implicados, que vêm já de longa data, e deve ter funcionários públicos de carreira, aqui não é uma questão partidária, deve ter funcionários públicos de carreira para favorecer esse tipo de procedimento, que atinge pessoas humildes, pessoas sem informação suficiente, sem discernimento para entender o que está acontecendo, e muitas vezes são impedidos a reclamar porque criam obstáculos dentro do próprio INSS para essas reclamações. Então, eu espero que isso sirva também para o governo virar a chave sobre esse assunto, atacar os problemas que o INSS tem, uma fila de 2 milhões de pessoas que estão esperando para resolver seus benefícios, aumentou durante a gestão desse personagem que foi demitido ontem, né, e que faça uma mudança profunda dentro do INSS, que dê transparência, respeito aos beneficiários segurados, né, do Instituto, né, e, sobretudo, né, um zelo pelo dinheiro, que é um dinheiro sagrado que essas pessoas têm o direito de receber. Olha, a coisa foi feia no INSS, viu? Fraudes da ordem de 6,3 bilhões. O trabalho do Vinícius Carvalho foi um trabalho absolutamente irretocável, né? E isso mostra como o governo tem compromisso no combate à fraude, à corrupção. Mas agora, me veio uma breve reflexão, Miola, queria compartilhar contigo e com a comunidade aqui, que é o seguinte: o Brasil é esse, né? Se você investigar outras instâncias, né, da máquina pública brasileira, você vai encontrar coisas da dimensão do INSS todo dia. E aí vem a reflexão, é o seguinte: a pauta da extrema-direita de anistia e de dosimetria, não sei o quê, ela fica bloqueando que o Brasil se passe a limpo, o que, num certo sentido, até favorece, né, por exemplo, do governo, que se veem, digamos assim,
nesse embate estéril, que é verdade que é estéril falar de anistia, né? Quem que está interessado em falar nisso? Ninguém está interessado. Você entende um pouco a minha questão? Quer dizer, a extrema-direita, num certo sentido, ela faz um diversionismo que também protege a máquina pública. O que você pensa sobre isso, querido? Não, é verdade. Os temas de fundo, as urgências nacionais, né, que nós temos, Senão sociais temos nós no nosso teríamos país. problemas reais, né, no nosso campo. Exatamente. E tem problemas de sobra, né, Gustavo, para ser atacado. Né? Aliás, uma coisa que a gente tem que começar a mudar, inclusive a terminologia, nós não estamos falando aqui de projeto de lei da anistia. É um projeto de lei da impunidade de criminosos. É disso que se trata. Nós fizemos um outro dia um programa Boa Noite, o painel do Boa Noite do 247, exatamente isso. Nós temos que essa ideia de que a terminologia é outra. Não é adequado chamar isso de projeto da anistia, é o projeto da impunidade. E esse projeto da impunidade não tem absolutamente nenhuma aderência à vida real, concreta, aquilo que a nossa sociedade precisa, as urgências que nós estamos num contexto, inclusive, de incertezas abertas pelo governo Trump, nós devíamos estar discutindo outras coisas, entende? Mas há esse diversionismo que tu falas, de parte da extrema-direita, de deslocar, né, a agenda real do nosso país para um lado que não interessa a totalidade do povo brasileiro. Né? Com o Globo de um lado, extrema-direita de outro, fica difícil, né? O Lula realmente é um ninja, né, Viola? Sobreviventes. Viola, deixa eu te mostrar um trecho de uma imagem aqui que ontem tomou conta das redes e me impressionou por várias razões, e vamos destacar uma aqui com você. Só vou colocar as imagens, ó, você já vai identificar o que está acontecendo aqui, que é a oficial de justiça levando a intimação para o Bolsonaro na UTI, e ele teve uma postura diante dessa oficial de justiça que eu considero insultuosa, desrespeitosa, e para mim isso aqui é crime. Você não pode filmar uma pessoa fazendo o seu trabalho e divulgar isso. Como é que é isso para você, Miola? Que balanço que você faz dessa imagem aqui, tétrica? Olha, Gustavo, quem que dizia isto, que era o Tom Jobim, né? O Brasil não é para amadores, né? Porque vamos lá, né, Gustavo? Assim, não é inusitado, né? Um réu da justiça ser citado num leito de uma cama de hospital e mais ainda no ambiente de uma unidade de terapia intensiva. Né? Aliás, isso o Código de Processo Penal ele não permite, né? Desde que a pessoa esteja afetada por uma grave enfermidade. Mas também também é inusitado, Gustavo, no meu entendimento, que este réu que está num quarto de UTI participe de live para promover um produto comercial, fazer propaganda de um produto com esse piloto de corrida e seus filhos. Assim como não é usual que essa pessoa nesse estado de UTI se reúna por 1h30 com o presidente do seu partido, né, para tratar da conjuntura política e do que planeja fazer contra o país. Assim como não é usual que esse paciente possa elaborar, melhorar ou alterar o texto de um projeto de lei da impunidade do qual ele será o beneficiário. Então, diante desses inusitados todos, o entendimento da Suprema Corte é de que o Bolsonaro deu todas as evidências de que a UTI era apenas um campo de repouso para ele, muito luxuoso, mas ele está em plenas condições de ser citado. Aliás, ele ameaçou essa oficial de justiça, que está pleno. E a situação do Bolsonaro, convenhamos, ele não é mais um cidadão, né, sem nenhum impedimento, ele é um réu, ele é réu de uma ação penal que pode levar ele a décadas de condenação em regime fechado, ele é réu. Então ele tem que ter mais comedimento, mas ele continua, né, fazendo proselitismo político, ele continua atacando o Supremo, ofendendo a democracia, ofendendo o sistema legal brasileiro. Então, diante disto, que é uma situação que a Suprema Corte tinha já citado todos os demais réus daquele primeiro bando, né, que era o bando dos essenciais, dos cruciais, que o PGR chamou, eles já tinham sido citados, só o Bolsonaro,
que no último dia que ele teria para ser citado, ele acabou sendo hospitalizado. Uma coincidência, vamos considerar dessa forma. Bom, como o Supremo estava esperando, segundo a gente viu pelo que foi informado, o Supremo esperava que ele pudesse ter a alta hospitalar e, portanto, ser citado. Mas uma vez que ele mostrou que o ambiente da UTI pode ser um espaço de resguardo e escudo e proteção dele, para não ser citado e, portanto, arrastar e atrasar o processo judicial, a Suprema Corte adotou essa posição. Tudo isso é inusitado? É inusitado. Bom, mas isso é o Brasil real que nós estamos vivendo, né, Gustavo? Que é inusitado, né? A palavra agora que a gente elege. Deixa eu trazer aqui o Vinícius Casalino para a nossa tela. Vinícius, bem-vindo! Tudo bom contigo, querido? Bom dia, Conde. Bom dia, Miola. Prazer em vê-los. Bom dia, prazer é nosso. Deixa eu fazer uma última questão para o Miola, para me despedir do Miola aqui, que é o fato do Bolsonaro tá nessa... não, desculpa, é uma questão do Papa. Eu ia trocar as pautas aqui. A cobertura, que é uma overdose, né? Papa de dia, de tarde, de noite, tudo mais. E eu acho que uma hipocrisia que me incomoda muito, porque o mundo assolado por racismo, misoginia, extrema-direita, enfim, fake news... Holocausto. E todo mundo... Gaza, né? Gaza... E assim, o Papa, tão bonito, é uma mensagem tão bonita de paz e tudo mais. Ô, Miola, não dá um curto-circuito na gente, não? Você vê assim, a Globo o dia todo falando do Papa, aquela coisa bonita, e na prática, nada acontece. Normalmente, em caso de morte dessas celebridades, isso acontece, né? E a própria exploração, digamos assim, do sentimento humano, né, que é catalisado nesse momento uma curiosidade, né? A imprensa faz a retrospectiva, acompanha o bastidor, né, traz detalhes, isso, em certo sentido, atrai a atenção, né, do público. Agora, a mesma imprensa que durante o pontificado do Francisco poderia ter dado uma cobertura, não é tão intensa e vigorosa como está fazendo agora na hora da morte dele, em relação a temas essenciais que o Papa defendeu. O Papa Francisco, em maio de 2015, ele lançou, com alguns meses de antecedência do início dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030, o ODS, que substituiu Objetivos do Milênio, ele lançou uma encíclica papal extraordinária, que era chamada Laudato Si, que é uma crítica, um diagnóstico que ele faz sobre a realidade, né, de destruição ambiental no mundo, derivado do capitalismo e suas formas, né, destrutivas, né, e catastróficas de exploração econômica da natureza. É uma peça, Gustavo e Vinícius, extraordinária, exuberante. Então nós tivemos 14 anos que essa peça morreu do ponto de vista da mídia. E agora um dos últimos gestos do Papa, na bênção que ele fez durante a Páscoa, qual foi um dos últimos compromissos que ele nunca arredou pé, e ficamos sabendo agora recentemente, que ele telefonou mais de quase 600 vezes para Gaza desde 7 de outubro, para a Igreja Católica em Gaza. E a última bênção que ele deu na Páscoa foi falar o quê? Foi fazer uma crítica, uma denúncia da crise, nas palavras dele, crise dramática e indigna do povo palestino, do que está acontecendo em Gaza. Ou seja, ele denunciou esse holocausto permanente que nós estamos acompanhando, o holocausto palestino produzido pelo Estado nazi-sionista de Israel. Então, assim, é lamentável que na hora da morte dele façam essas coberturas, digamos, são mais sensacionalistas, mas durante o papado dele, né, ele não teve essa mesma evidenciação que deveria ter tido, e que seria ensinamentos muito proveitosos para o mundo e para a humanidade, diante das urgências que nós estamos vivendo. Imagina, nós estamos diante de uma catástrofe, uma hecatombe ambiental, que se não for contida, nós vamos rapidamente chegar a um ponto de não retorno, e nós estamos diante de um holocausto. Todas essas duas situações, né, o Papa Francisco sempre denunciou de maneira muito aguda. É como se essa mídia toda ocidentalizada, as agências e tudo mais que fazem essa overdose de exposição da questão do Papa, da morte do Papa, falavam, então, está morto. Morto é melhor. Vivo não interessava para a gente. Miola, obrigado. Meu querido, obrigadão, bom trabalho para você. Para vocês também, um abraço grande. Igualmente. Abração. Tchau, tchau.